Amém? Vamos começar então orando, buscando ao Senhor em oração. Convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e se apresentar diante do Senhor neste momento, nessa noite. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te glorificamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nosso favor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir neste momento, pela ministração da Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, que em nome de Jesus nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser edificados pela Tua graça, ó Pai, nesta noite. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa falar em cada um dos corações que me ouvirem, e que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, buscar a Tua face continuamente. Clamo a Ti, ó Deus, pela internet, pela ferramenta que estamos utilizando, que o Senhor esteja abençoando, que não haja nenhuma falha de comunicação. Pai, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, misericórdia sobre o nosso povo, misericórdia, ó Deus, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, misericórdia, ó Deus, neste momento de dificuldade, de desafio, de pandemia, que o Senhor possa estar em nome de Jesus, ó Deus, nos dando, ó Pai, o livramento, nos dando a cura desta peste que tem assolado, ó Pai, a nossa nação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, quero começar me pedindo desculpas para vocês, né? Pelos momentos que nós não pudemos estar online, né? Na semana passada eu não estava muito bem de saúde, por isso que nós não transmitimos, nós não fizemos a transmissão. Peço perdão aos irmãos por não ter tido essa oportunidade com vocês, mas em nome de Jesus, hoje nós estamos bem e nós vamos compartilhar aquilo que o Senhor já tem falado conosco para a glória e honra dele, certo? Bom, nós vamos começar uma nova sequência de estudos baseado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, tá certo? E para que a gente possa começar esse estudo, para que nós possamos entender um pouco melhor o Evangelho de Marcos, para que nós possamos entrar propriamente dito no livro, no Evangelho, nós precisamos primeiro entender um pouco do contexto, né? Entender um pouco do autor, quem foi o autor do Evangelho de Marcos, né? Qual a importância dele para as nossas vidas. E para isso nós vamos refletir um pouco, principalmente na figura do autor do livro de Marcos, né? E o título que eu dei para esse estudo de hoje é justamente Adoração em Casa. Por que adoração em casa? Nós vamos entender que o fruto, né, do trabalho de Marcos, que a produção literária do livro de Marcos, todo o ministério de Marcos, ele teve profundo impacto devido à sua casa, à sua residência, ao que acontecia dentro da sua casa. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós entendemos lá em Marcos 10:45 qual é o objetivo do livro de Marcos, né? Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o propósito do livro de Marcos é justamente demonstrar Jesus como aquele servo, né? Jesus como servo que está disposto a se doar por cada um de nós. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, ele foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Para vocês terem ideia, perdão, da importância desse livro, ele foi utilizado como fonte, por exemplo, de pesquisa para muitos outros livros que vieram depois, né? Marcos, ele foi o primeiro evangelho escrito. O autor dele foi João Marcos. João Marcos. E João Marcos foi uma pessoa de grande impacto na liderança, na igreja primitiva. João Marcos, na sua casa, ele abrigava a igreja do primeiro século, como nós vamos ver. João Marcos, ele fez viagem missionária com Paulo. João Marcos, ele foi discípulo de Pedro, do apóstolo Pedro, né? João Marcos, ele foi tão importante na caminhada e na vida de Paulo que no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, Paulo diz: manda-me João Marcos, porque ele me é útil no ministério. E o propósito, quando João Marcos escreveu este
este livro maravilhoso, esse Evangelho de Marcos, ele tinha em mente o povo gentil. Ele tinha em mente principalmente os romanos. Diferente, por exemplo, de Mateus, que foi escrito principalmente como alvo os judeus, João Marcos ele escreve pensando nos gentios. João Marcos ele escreve pensando no cristão que não era judeu. O que isso é importante? Por que isso é importante? Porque no primeiro século a igreja foi amplamente perseguida. Amplamente perseguida. Você deve se lembrar, por exemplo, da história de Nero, que Nero botou fogo em Roma. Nero botou fogo em Roma, mas a culpa recaiu sobre os cristãos, por perseguição. Você deve se lembrar de algum filme que você tenha assistido de época, na onde mostra gladiadores, onde mostra os leões, as grandes arenas romanas. Ali eram jogados os cristãos. Então, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de sofrimento, Marcos escreve o seu evangelho para dizer: Jesus Cristo veio não para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida em resgate de muitos. E isso nos é muito impactante nos dias de hoje. Por quê? Porque estamos chegando numa época em que a igreja tem começado a ser perseguida. Há algumas regiões fora do Brasil que a perseguição é ampla, muito forte, né? Principalmente no Oriente Médio, no Sudeste, né? Na Índia. É muito forte a perseguição. No Brasil ainda não é, mas está chegando o momento que nós seremos perseguidos. Mas nós podemos ter esperança. Nós podemos ter bom ânimo. Nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque Cristo, o próprio Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em meu resgate, em seu resgate, em resgate de todo aquele que nele crê. Isso é muito importante. Portanto, ele foi escrito pensando principalmente nos cristãos que não eram judeus, né? Para apresentar a esse Jesus como um servo, né? Que está disposto a se doar por mim e por você. Mas o que isso tem a ver? O que a gente aprende com isso? O que isso tem a ver com o título que eu dei para a mensagem de hoje? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque a gente aprende com a figura de João Marcos, com o autor do Evangelho de Marcos, nós aprendemos que nós precisamos buscar ao Senhor dentro da nossa casa. Ah, pastor, então você está dizendo que a igreja tem que ficar fechada mesmo, que não pode ir para a igreja? Não é isso. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo, e eu quero te incentivar, é que a sua casa é o primeiro lugar de adoração na sua vida. Na sua casa precisa ser o primeiro lugar que você adore ao Senhor. Precisa ser o primeiro lugar que você busca o Senhor. Precisa ser o primeiro lugar que você apresenta o Senhor para as pessoas. Precisa ser o primeiro lugar de culto. O templo é bom, estar em comunhão com os irmãos é ótimo. Mas quantas vezes você vai na igreja por semana? 1, 2 vezes no máximo? E o restante? Nós estamos em casa. E nós precisamos dedicar esse tempo em casa ao Senhor. Mas por que eu posso dizer isso, afirmar isso? Olha o que diz Atos 12, verso de número 5 até o 12. Um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ler. Atos 12, de 5 a 12. Diz assim, ó. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, estava preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro estava preso e a igreja orando. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo se que era real o que se fazia por meio do anjo,
parecia-lhe-se antes ser uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor me enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para onde? Para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha aí. A igreja estava orando. Pedro estava preso e a igreja estava orando. Aonde? Na casa de quem? Maria, mãe de quem? João Marcos. Olha o impacto que isso teve na vida desse jovem, João Marcos. A sua casa abrigava a igreja primitiva. A sua casa era ponto de pregação dos discípulos. A sua casa era ponto de culto. Era um pequeno grupo. Era um pequeno grupo na sua casa. Mesmo diante da perseguição, Pedro ele foi preso para ele ser morto na frente dos judeus, para ser um espetáculo a sua execução na frente dos judeus. E o que me impressiona nesse texto é que mesmo ele sabendo disso, o que ele estava fazendo? Dormindo. Tranquilamente dormindo. Quando nós temos o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, não só na igreja, mas na nossa casa, quando nós temos a tradição, quando nós temos o costume, quando nós temos a prática da adoração dentro da nossa casa, pode vir pandemia, pode vir desemprego, pode vir dificuldade, mas a gente faz exatamente como Pedro. No meio daquela turbulência toda, no meio da certeza que nada vai dar certo, ele dorme tranquilamente, porque ele sabe que o seu Redentor vive. Ele sabe em quem ele tem crido e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso lhe dava essa segurança. Isso dava a Pedro essa tranquilidade para ele dormir entre dois guardas, dentro da cadeia, acorrentado, com sentinelas na porta. E ele estava dormindo. Mas não só o fato de que o Senhor é a sua segurança, mas o fato também de que a igreja estava reunida na casa de Marcos, orando em favor de Pedro. Orando em favor de Pedro. Precisamos buscar o Senhor em nossa casa. Precisamos ter intimidade com o Senhor na nossa casa. Precisamos estar cultuando ao Senhor dentro da nossa casa, em oração, em comunhão, na leitura da palavra e na pregação também. Ah, pastor, então que quer dizer que eu preciso receber pessoas na minha casa? Infelizmente não é o momento para isso. Não é o momento para a gente estar recebendo muitas pessoas na nossa casa. Mas nós podemos nos reunir como família. Nós podemos nos reunir como um corpo de Cristo, uma unidade familiar, para buscar ao Senhor em oração. Ter comunhão uns com os outros. Quantas famílias estão se desfazendo por falta de comunhão, por falta de perdão, por falta de unidade familiar? Em nome de Jesus, que não seja assim na sua casa. E se estiver assim, em nome de Jesus, está repreendido e que haja harmonia, que haja comunhão, que haja liberdade, que haja compaixão, que haja cura, que haja perdão, que haja a presença do Senhor nas nossas casas. Que haja a presença do Senhor nas nossas casas. Precisamos buscar ao Senhor cada vez mais em oração. Em oração. Às vezes oramos só quando está na igreja. Às vezes oramos quando estamos assistindo um culto. Às vezes vamos orar só na hora da refeição, na hora que vai dormir e acabou. Mas aí Paulo vai nos ensinar em Tessalonicenses, orai sem cessar. Esteja com o pensamento no Senhor sem cessar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. João Marcos, ele aprendeu em casa. Ele aprendeu em casa. João Marcos, ele conviveu com aquela prática, com aquela rotina de receber a igreja na sua casa. João Marcos, ele aprendeu ali a ouvir a
palavra do Senhor do próprio apóstolo Pedro. João Marcos aprendeu com a igreja a orar. João Marcos aprendeu dentro de casa. Dentro de casa. E às vezes, nós ficamos ansiosos para poder chegar na igreja e colocar menino na escola bíblica para a gente ter um momento de paz e de sossego para assistir o culto. Quando a responsabilidade é minha como pai, é minha, de ensinar os meus filhos no caminho que devem andar, para que quando forem velhos não se desviem dele. É minha responsabilidade, como pai, como sacerdote do meu lar. É sua responsabilidade ensinar os seus filhos. É sua responsabilidade de orar pela sua família. É sua responsabilidade de ser agente de comunhão na sua casa. É nossa, de cada um de nós. João Marcos aprendeu em casa. E aquilo que ele aprendeu em casa, ele replicou na sociedade. Ele replicou por onde quer que ele fosse. Porque quando aprendemos em casa, quando João Marcos aprendeu em casa, sabe o que aconteceu? Quando João Marcos aprendeu em casa? Olha que bacana, quando João Marcos aprende em casa, olha o que acontece. Lá em Atos 13, verso 5, diz assim o texto, que eles chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. Quem é que estava pregando aqui? Quem é que estava apresentando a Jesus nas sinagogas aqui? Era justamente Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam pregando. Paulo e Barnabé estavam anunciando a Jesus. E onde é que estava João Marcos? Na cola. Caminhando com eles. Aprendendo com eles. Deixa eu ver como é que faz evangelismo aqui na prática e caminhando lado a lado com eles. Paulo, Barnabé ensinaram João Marcos na prática. Quando nós aprendemos dentro de casa, nós nos dispomos a servir o outro. Ele, João Marcos, estava como auxiliar. Ele estava ajudando, ele estava servindo. Quando nós aprendemos o que é o cristianismo dentro da nossa casa, nós servimos os outros. Nós servimos a sociedade. Nós servimos o nosso trabalho. Nós servimos na igreja também. Nós servimos na vizinhança. Por quê? O objetivo de João Marcos, quando ele escreveu o seu evangelho, era o quê? Mostrar que Jesus, ele não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em favor de muitos. Ele tinha isso muito enraizado no seu coração e na sua mente. Ele tinha isso muito profundamente no seu coração, de que eu preciso servir, eu preciso dar, eu preciso me doar pelo outro. Estamos em um momento de grande dificuldade, de grande luta. Muitas famílias ainda estão desempregadas. Muitos pais de família ainda estão desempregados. Para vocês terem uma ideia de como está a situação, um rapaz que trabalhou comigo na antiga empresa que eu estava, ele foi desligado da empresa no ano passado, 2020, mais ou menos ali em meados de maio, mais ou menos, abril, maio de 2020. Sabe quando ele foi ser empregado? Segunda-feira dessa semana. Segunda-feira ele conseguiu se realocar no mercado de trabalho. Para vocês verem o quão difícil está. Muita gente desempregada ainda por causa da pandemia. E muita gente ainda que não tem mais reservas. O seguro-desemprego já acabou, a rescisão já acabou. Mas tem filho para sustentar. E o que nós como igreja estamos fazendo? O que nós como igreja, como corpo de Cristo, como cristãos, como filhos do Deus Altíssimo, estamos fazendo? Precisamos servir uns aos outros. Será que não tem alguém na rua onde você mora que está faltando R$10 para poder pagar o aluguel? Para poder pagar inteiral ou comprar o gás? Está tudo tão caro. Nós podemos servir uns aos outros. Podemos ajudar uns aos outros. Nós precisamos nos dispor a servir. E quando nós ensinamos isso dentro da nossa casa, os nossos filhos crescem, como João Marcos cresceu, tendo profundamente enraizado esse compromisso, essa responsabilidade social dentro do seu coração. Quando nós estamos e aprendemos dentro de casa, pode vir
Pode vir tempestade do jeito que for, que nós nos manteremos firmes na nossa fé. João Marcos era firme na sua fé. Olha o que diz Colossenses 4, verso 10. Colossenses 4, verso 10, diz assim, ó: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco acolhei-o. Marcos estava preso ao lado de Paulo. Marcos estava preso ao lado de Paulo. Mas, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando acorrentado, ele manteve a sua fé inabalável em Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Seus filhos, seu marido, sua esposa, sua mãe, sua família, de modo geral, grande parte das experiências que eles vão conhecer a respeito de Deus serão olhando para a sua vida. Vou repetir. Grande parte da experiência com Deus que a sua família vai entender, vai conhecer, será olhando para a sua vida. Como é que está o meu compromisso com o Senhor? Como é que está a minha adoração com o Senhor? Como é que está o meu caminhar com Jesus? Será que a minha filha e o meu filho, no meu caso, eles têm visto Jesus refletido na minha vida? As experiências que eu tenho com Jesus servirão de base para aprofundar o relacionamento da minha família com Deus, independente da distância. Sabe por quê? A minha família está no Goiás, eu estou em Brasília. E lá eles assistem às pregações. Lá eles são edificados pela palavra do Senhor. Lá, pela graça e misericórdia do Senhor, a palavra tem chegado. Não importa a distância, a sua vida está sempre em evidência. Por quê? Porque a luz de Cristo está em você. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus nos disse isso. Portanto, sede firmes e corajosos, meus irmãos. Não fraqueja na fé. Não oscile na fé. Muito pelo contrário, esteja firme, agarrado com Jesus, agarrado com Cristo. Agarrado. Ah, pastor, mas está tão difícil. Tá. Tanta gente morrendo, verdade. Tanta gente próxima ficando doente, verdade. Mas não fraqueja. Porque se você fraquejar, aqueles que estão olhando para você vão fraquejar também. Aquele que está contigo é maior do que o que está no mundo. Não importa a tempestade, se Jesus estiver no barco, o barco pode balançar, mas não vai afundar. Não vai afundar. O barco pode balançar, mas não afunda quando Jesus está dentro dele. João Marcos aprendeu na sua casa. E aquilo que ele aprendeu na sua casa, ele se dedicou ao outro, servindo ao outro e mantendo a sua firmeza na fé. Ensine alguém o caminho. Você pode ser esse elo de ensinar alguém o caminho. Mas pastor, eu não sei falar bonito, eu não sei estudar a Bíblia. Meu irmão, a sua vida fala muito mais do que as suas palavras. A sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que as suas palavras. Então viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Viva para a glória do Senhor. Viva a verdade de Cristo. E isso vai ser refletido na sociedade. Isso vai ser refletido nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai, na sua família. Eles vão ver. E eles serão atraídos por isso. Pedro, ele foi tutor, ele foi discipulador de João Marcos. Quando nós olhamos lá no finalzinho da carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, ele vai chamar João Marcos de filho, um filho na fé. Ele era o seu filho na fé, ele foi discipulado pelo apóstolo Pedro. João Marcos foi discipulado por Pedro. Portanto, você tem essa oportunidade de estar servindo alguém, ensinando pelo seu exemplo de caráter, de vida, de perseverança, de unidade, de amor,
ao Senhor, de comunhão com o Senhor. E quando nós aprendemos que nós precisamos ensinar, aqueles que aprendem de nós, eles vão replicar o conhecimento. Não foi isso que João Marcos fez? Ele aprendeu dentro de casa. Pedro caminhou lado a lado com ele, discipulando ele. E o resultado? O Evangelho de Marcos, que nós temos, onde ele apresenta Jesus Cristo como servo sofredor, que se doou por mim e por você. O que te falta, meu irmão? De você viver a verdade do Evangelho. Discipulado, ensinar, é muito mais do que você sentar e ler a Bíblia com a pessoa. É você viver a Bíblia. É você viver o Evangelho. Para que a outra pessoa possa ver sem precisar ouvir. Para que ela possa aprender sem que você diga uma palavra. Para que ela possa viver e seguir os seus passos. Seguir o seu exemplo. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele vai dizer e ensinar a 2 Timóteo, olha, aquilo que você aprendeu de mim. 2 Timóteo 2,2. Eu sempre gosto de lembrar na congregação que é o princípio 222. Aquilo que você aprendeu de mim, ensina outros a fazerem o mesmo. Multiplicação de conhecimento. Multiplicação. Eu sempre gosto de lembrar, e estamos chegando ao finalzinho já, eu sempre gosto de lembrar que nem eu nem você, nós somos reservatórios do amor de Deus. Eu e você não fomos criados para ser uma caixa, né, para guardar, para reservar, para acumular o amor de Deus. Não. Eu e você fomos alcançados para alcançar outros. Eu e você, nós somos canais do amor de Deus. Nós somos canais, nós somos rios que fluem para a glória do Senhor. O amor de Deus precisa estar no meu coração para que ele possa fluir para o próximo, fluir para o outro, fluir para a próxima vida. Nós não somos reservatórios do amor de Deus. Nós somos canais da graça, do amor, da paixão de Jesus, da comunhão com Jesus, dos ensinos de Jesus. Não guarde só para você a salvação. Não seja egoísta. Não guarde só para você o amor de Deus, a graça de Deus. Anuncie aos 4 ventos. Conte para todo mundo o que Jesus fez por você. A grande questão é, ele fez alguma coisa por ti? Fez, ele morreu na cruz por você. Mas quais são as suas experiências com ele? Essas experiências é que vão falar outras vidas. João Marcos, ele aprendeu em casa. Eu quero deixar isso bem claro para nós nesta noite. João Marcos aprendeu em casa. A sua casa era ponto de referência da igreja. A sua casa era um ponto da pregação do Evangelho. A sua casa era uma base de anunciação da palavra do Senhor. A sua casa era chamada casa de oração. E a sua e a minha. Que nós possamos viver isso, meus irmãos. Viver a adoração na nossa casa. Viver cultuando ao Senhor dentro da nossa casa. Ah, pastor, mas a minha esposa não é cristã, o meu marido não é, meus pais não são. Pelo seu comportamento, muito pode ser transformado. Pelo seu comportamento, muito pode ser transformado. Porque as pessoas vão ver uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura em Cristo Jesus pode fazer grandes coisas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Quando você se colocar à disposição dele. Assim como João Marcos, ele colocou-se à disposição para servir, de auxiliar para Barnabé e Saulo. Quando você se dispor para servir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, vivendo o Evangelho, vivendo a verdade da palavra, muita coisa pode ser mudada ao seu redor, a começar da sua casa. Que nós possamos aprender que a nossa casa é o nosso primeiro ponto de pregação. A nossa casa é o nosso primeiro ponto de culto. A nossa casa é a nossa primeira obra missionária. O primeiro lugar que eu preciso falar de Jesus
é dentro da minha casa. Para depois falar lá fora. Primeiro eu falo dentro da minha casa. Que nós possamos aprender isso, viver isso e praticar para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te exaltamos pela tua graça e misericórdia, Deus. Queremos clamar a ti, ó Deus, pelas nossas casas neste momento, pelas nossas famílias, ó Pai. Senhor, eu quero clamar a ti, ó Deus, para aqueles lares, ó Deus, que o inimigo, ó Pai, tem tentado destruir, que não tem tido comunhão, que não tem tido harmonia, que não tem tido, ó Deus, a tua presença absoluta reinando. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder do teu nome neste momento todo e qualquer levante das trevas contra os teus filhos. Que em nome de Jesus haja harmonia. Que em nome de Jesus a tua palavra reine. Que em nome de Jesus, ó Deus, a tua presença seja soberana nas nossas casas. Que toda, ó Pai, influência do inimigo caia por terra e bata em retirada neste momento, porque o teu sangue, ó Pai, nos guarda, o teu sangue nos cobre e nos livra de toda injustiça, de toda e qualquer influência do inimigo. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, os pais possam amar os seus filhos e ensiná-los, ó Deus, nos teus caminhos, que haja, ó Pai, harmonia conjugal, que em nome de Jesus, ó Deus, esposa e esposo possam viver, ó Pai, a plenitude do casamento na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender que o primeiro lugar que nós precisamos te adorar é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Que nós possamos aprender que o primeiro lugar que eu preciso falar de Jesus é dentro da minha casa, ó Pai. Dentro da nossa família, ó Deus, vivendo a tua palavra, a verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos internalizar isso. E assim como João Marcos, nós possamos aprender e ensinar outros, ó Pai, para que nós possamos ver a tua glória sendo manifesta. Assim nós te pedimos, ó Pai. Clamo a ti também, ó Deus, por estes que estão me ouvindo, ó Pai, que de repente estejam acometidos de alguma enfermidade, por aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Deus, acometidos, ó Deus, por qualquer que seja a enfermidade, porque sabemos, ó Pai, que temos a Covid, mas também temos outras doenças que estão assolando a nossa nação, o nosso povo. E nós clamamos a ti por cura, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Pai, cura a nossa nação. Cura, ó Pai, a nossa nação lá no mais íntimo do seu ser. Não somente uma cura física, mas uma cura de caráter. De modo que nós não tenhamos, ó Pai, busca por interesses próprios. De modo que nós não tenhamos, ó Pai, mais corrupção. Que nós não tenhamos, ó Deus, pessoas que estão querendo se enriquecer pelo benefício dos outros ou subir nas custas dos outros. Mas que nós sejamos uma nação, ó Deus, que anuncia Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tua palavra nos ensina que feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. E nós cremos, ó Pai, que a nossa nação é do Senhor Jesus. O Senhor morreu por cada um de nós, ó Pai. E nós queremos ver essa nação transformada pela Tua graça, pelo Teu sangue. Usa a Tua igreja, ó Deus, para levantar-se e orar uns pelos outros. Usa a Tua igreja para falar do Teu amor. Usa a Tua igreja para ser, ó Pai, igreja, para viver a verdade do Evangelho. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos, ó Deus, servir uns aos outros com alegria, porque é isso que o Senhor nos ensina no livro de Marcos. E é isso que nós queremos aprender, ó Deus, nessas próximas quintas-feiras, para louvor e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero lembrar, perdão, no próximo domingo nós não teremos culto presencial, né? Nós conversamos, oramos e nós decidimos que por enquanto nós vamos suspender o culto presencial por uma questão mesmo de saúde pública, de estar zelando, né, pelo cuidado com a igreja, né? Mas você é convidado a estar assistindo os cultos online. Nós queremos transmitir também o nosso culto online no domingo às 19 horas. Faremos o possível para que isso aconteça nesse mesmo canal. Estaremos divulgando, né? E você é nosso convidado. Quero te agradecer, que você que esteve comigo até agora, muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que está em outras salas, o Senhor também te abençoe, em nome de Jesus. E sinta-se muito à vontade, meu irmão, para compartilhar esse vídeo, para curtir a nossa página, para nos acompanhar, porque toda quinta-feira nós teremos novas transmissões, novos estudos, para que possamos juntos estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, e eu quero lembrar também que nós estamos em campanha de missões mundiais, né? Nós falamos que nosso primeiro foco de missões é o nosso lar,
mas nós temos pessoas espalhadas aos 4 cantos do mundo, falando de missões, falando de Jesus, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Pessoas que estão enfrentando Covid, pessoas que estão enfrentando perseguição por amor ao nome de Jesus. E eu quero convidar você a fazer parte disso, orando pelos nossos missionários e contribuindo por eles também, né? Nós queremos fazer, ao final deste mês, nós vamos fazer uma oferta como igreja, né, para missões mundiais. A nossa igreja mãe tem um alvo para ser alcançado de R$5.000 e nós queremos fazer parte disso. E eu quero convidar você a fazer parte disso, a ofertar. Você pode estar entrando em contato comigo, eu passo os dados da conta bancária da igreja para que você possa estar fazendo essa oferta. Se você é de Brasília e quer ofertar, pode entrar em contato comigo também. Eu vou na sua casa buscar a sua oferta se for necessário, mas faça parte, se coloque nas mãos do Senhor para abençoar a obra do Senhor, o reino de Deus aqui na terra. Amém? Mais uma vez, muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde e que tenhamos todos uma boa noite na graça do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.